Pá, lembrei-me agora o Rui Navarro, o comendador Rui Navarro, quando era mais novo, sempre que alguém ia pedir trabalho, e na altura as pessoas tinham pouca literacia, pouca formação, eh, ele perguntava sempre quem é que são os teus pais. Sabes? E quando me pergunta quem és tu, então olha, sou filha da Ana Rosa e do Senhor Mendes, e isso aí já é um punho de validade. Uma garantia, um certificado, não é? Um punho de validade. Portanto, aqui quando perguntas quem eu sou, pá, eu teria obviamente que falar das pessoas com as quais cresci, que foram os pilares da minha educação. Portanto, mas como não temos tempo, posso dizer que sou natural de Abrantes. Cresci os primeiros 10 anos de onde tenho ainda memórias muito vivas e muito cristalizadas, e está muito vivo ainda. Eu vivi até aos 10 anos em Alfecarete, nas imediações de Abrantes, e depois o meu pai era militar, e acabo por vir para Constance, por uma questão também de proximidade dele com o trabalho. E acabei por criar aí as minhas raízes, ainda hoje sou de Constância, de quando em vez saio, mas regresso sempre. E foi lá que se desenvolveu também depois toda a minha parte artística, digamos assim, as minhas aptidões para as artes, acabaram por se desenvolver ali, também um pouco pelo envolvimento, acho que chamei isso. Quando comecei a escrever este romance, do Antes que a Luz Apague a Escuridão, ele era um romance que estava completamente fragmentado, percebes? Era um puzzle. E depois de uma reunião com a editora, houve uma orientação, neste caso a Rita Fazenda, a minha editora, em que ela, percebendo que estava ali, disse: Telmo, isto vai-te dar trabalho, mas tu tens que fazer um romance, porque aquilo que eu tinha no fundo era estas personagens já existiam. Certo. Já havia, a história parecia que estava a borbulhar ali, mas era preciso unir os pontos. Era preciso relacionar, Completamente. ligar. Exatamente. E ela diz: pá, crónicas não, contos não, desculpa. Mas vamos, pá, acho que devias de entrar com um romance a sério, coisa assim. As pessoas também perceberem. Certo. E foram E, aceitando os e é postos. interessante como é que as coisas se relacionam umas com as outras e como é que elas se explicam e acontecem, porque a tua editora, Rita Fazenda, tu tomas contacto e conhecimento com ela a partir da escrita do teu primeiro livro. Precisamente. Não é? Precisamente. Portanto, houve alguma partilha de algum texto, de alguma coisa que ela acabou por ter acesso e por ler Isto é e surge na tua vida, não é? precisamente. Eu não fazia conta, eu não procurei. Portanto, o meu primeiro livro, eh, pá, eu não tinha expectativa alguma sobre o primeiro livro. Quer dizer, havia uma noção real de que o alcançaria pouco, que era uma editora de autor, que fazia edições de autor. Tinhas que pagar para fazer o teu livro. Certo. Portanto, e eu sabia que o alcance era pouco. Portanto, a partir daí, dificilmente. A página é que tem vida própria, ainda hoje continua a ter uma vida muito particular, é própria, não consigo segurar. A verdade é que houve um texto, por qualquer razão, se cruzou com o computador da Rita Fazenda e ela leu precisamente o texto em que eu tinha decidido que ia mudar de faixa. Percebes? Porque no primeiro livro para o segundo, acho que já tiveste a possibilidade de ler os dois, Certo. há diferenças. E Significativos. sim, e eu tinha decidido não quero ir por aqui. Independentemente de respeitar e de ter um carinho muito grande pelo meu primeiro livro. E tem um mérito, tem vários méritos, aliás. Sim, 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 Não só do ponto de vista literário, que há textos com muito boa qualidade, aliás, daqui a pouco vou fazer questão de ler um. Ontem até mandei a algumas pessoas aqui presentes aquela partilha que fiz contigo daquela leitura, é desse texto. Mas tem também um trabalho importante ao nível da imagem, da fotografia, sim, e serve como rampa de lançamento, não é? sim. Não deixa de ser o primeiro livro, não é? Sabes que foi tudo muito precipitado. Eu quando eu não sabia se iria começar por um blog ou se haveria de criar uma página no Facebook. Pá, estava em dúvida. E um dia acabei por me decidir, não é a página. Na altura estavam já dois ou três autores hoje, pá, que são conhecidíssimos, e que estavam na berra, digamos assim. E eu decidi assim, pá, talvez resulte.
E eu comecei muito timidamente, sem sequer ainda assinar os textos. Ninguém sabia. Né? A primeira, a primeira publicação que eu coloco é da minha sombra, fotografia da minha sombra no Anfiteatro de Constância. Epá, e não tinha qualquer expectativa, ou seja, eu sonhando, dizia, talvez daqui a 2 ou 3 anos eu consiga ter material para fazer um livro. Mas eu já tinha material, eu tinha muito material em gaveta, das canções, das coisas que eu escrevi. Mas pá, nunca tinha explorado. E quando começo a partilhar era quase dia sim, dia não. Portanto, que aquilo começou a crescer muito rapidamente, começou a haver um retorno e eu disse, epá, não, sabe, isto é o síndrome das aldeias e das vilas, dos lugares mais pequenos. Tu vais devagarinho, vais-te apresentando. E então eu comecei a, não, vou assinar, não, até ao momento. E as coisas continuaram a crescer. Ao fim de 3, 4 meses, as pessoas começaram a pedir um livro. Era muito estranho para mim. Isto ainda é tudo, mas calma, não tenho. E então, por isso é que surge este livro neste formato, que é, ainda nesse mesmo ano, portanto, eu queria a página em janeiro e em dezembro do mesmo ano sai o livro. E então decidi não arriscar muito e manter a mesma linha da página, ou seja, fotografia e texto. Tu não escolhes ser escritor, porque é uma angústia permanente, tu vives numa inquietação. O Lobo Antunes tem um excerto num texto em que ele diz que o livro fala com ele. E é um pouco isto. Eu às vezes afasto-me do computador ou dos textos, mas a inquietação é tanta, ou seja, eu ainda não resolvi aquilo, percebes? Aquilo não está resolvido. Então parece que ouço o, o livro, o que o Antes que a Luz Apaga a Escuridão, não estás a ver? Foram quase 6 anos só a ouvir: és um cobarde! Estás a ver? Onde é que vais? Não, aqui acaba-me. É mais ou menos isto. Tu escreves e é uma angústia muito grande, enquanto aquilo não está resolvido. E depois, epá, isto daria uma hora de conversa só sobre este tema. Mas depois imagina, já quase tudo foi dito. Entende? Isto é como na música, já quase tudo foi, mas ainda continua a aparecer. Será que eu tenho alguma coisa para contar de novo ou de Mais do que interessante? isso, mais do que isso é tentares contar coisas semelhantes, mas de formas diferentes. E eu vivo numa permanente angústia, eu digo muito esta palavra, porque nunca estou satisfeito com aquilo, assim, não, ainda não é isto. O que eu queria era escrever sobre algo e que todos os portões sobre aquele assunto se fechassem, dizer, o gajo já falou sobre isto. Esgotou isto. Esgotou. Ok. É isto que eu busco, mas é isto que eu sei que pronto, que não tenho remédio, eu nunca vou conseguir. Ou seja, este sossego eu nunca vou sossegar. Portanto, eu vou continuando livro atrás de livro tentando resolver, mas principalmente, e isto já estou aqui a desviar um bocadinho, mas vais ter que me permitir, que é eu escrevo para salvar as minhas memórias, para salvar as memórias dos meus, para salvar os gestos mais silenciosos que existem nas pessoas, no nosso cotidiano. E eu não preciso muito para escrever, percebes? E quase tudo para mim, na verdade, tudo para mim é possível de ser escrito. E é como te digo, escrever salva. A arte, no geral, salva.